Fenômenos geológicos únicos no mundo. Um tesouro da geologia com milênios de anos. Habitado por vários povos citados nas Sagradas Escrituras. O repórter Canção Nova começa no deserto de Negev. Estamos no deserto israelense chamado Negev. Mais de 60% dos territórios de Israel são desérticos. E nós estamos justamente no meio desse lugar. Estamos numa área chamada Ramon, Maktesh Ramon. Fenômenos geológicos absolutamente únicos são verificados aqui. E para explicá-los, precisamos voltar 220 milhões de anos no tempo. A nossa história começa com pedras arenosas da Península Arábica que cobriam toda a área, formando uma camada mais macia do que a encontrada aqui precedentemente. Sucessivamente, se formou sempre sob o nível do mar, que então preenchia a região, uma nova rocha calcária. Portanto, existiam rochas arenosas, cobertas de calcário, ambas submersas na água. O que acontece em seguida é devido a uma combinação de eventos. O encontro das duas placas tectônicas levou à formação de montanhas que ficaram submersas, começando assim a passar por um processo de erosão por conta das ondas, do vento e do tempo. Se consumiu primeiramente a camada calcária, mais dura e mais externa, e depois aquela arenosa, subjacente e mais suave, que ruiu até formar a atual cratera. As pedras calcárias indicam o quanto resta das montanhas. Na parte de dentro, encontramos argila, rochas arenosas que estavam dentro das montanhas e atividades vulcânicas que normalmente acontecem no subterrâneo, mas que aqui acontecem diante dos nossos olhos. Maktesh Ramon, portanto, não é somente a maior cratera de formação erosiva do mundo, com seu comprimento de 44 quilômetros e sua extensão de 280 quilômetros quadrados. Se destaca ainda por compreender 70% dos fenômenos geológicos atualmente conhecidos. Não nos enganemos com as cores desérticas e a ausência de água nos dias de hoje. A região de Mitzpe Ramon e do deserto do Negev já foi muito exuberante e habitada ao longo dos milênios por muitos povos. La regione del Negev è sicuramente una delle regioni anche bibliche più interessanti del territorio di Israele. A região do Negev é uma das regiões bíblicas mais interessantes do território de Israel que conhecemos e nos faz fazer uma viagem no tempo, onde há milhares e milhares de anos, em épocas primitivas, viveram os hominídeos e, em outras épocas, grupos mais organizados. Santuários, altares, estrelas votivas para o Altíssimo. Os sinais relevantes no território começam na Idade do Bronze, há cerca de 3.500 anos. Percorrem o século XIII a.C. com a tribo israelense de Simão e vão até a queda de Jerusalém com os nabateus. No reino nabateu, que se tornará depois o Distrito do Sul, florirá lentamente o cristianismo, um cristianismo que permanecerá aqui, certamente, até o V e o VI século. Ainda hoje, todos os anos, turistas e atletas adentram o deserto a pé ou de carro e contemplam os sinais que confirmam o que escreveu Isaías. O deserto florirá, exultará de júbilo e gritará de alegria. E depois dessa viagem ao deserto de Negev, a gente segue em frente com o repórter Canção Nova. O programa de hoje ainda tem muito para te mostrar. Fraternidade e superação da violência. Em Brasília, a CNBB lança a campanha da Fraternidade 2018. Quaresma, no programa de hoje, vamos falar das práticas de jejum e como podemos vivê-las. Peregrinação. Na Terra Santa, você conhecerá a pousada preferida de quem busca seu encontro pessoal com Deus.
Corrupção, cidadania. Pesquisa mostra que o brasileiro pensa sobre o assunto. Desemprego, superação e isenção de impostos também estão entre os assuntos do repórter Canção Nova. Adolescência, o cuidado com os pais e a vida em família são assuntos que fazem parte do seu domingo. Você vai ver também que o plástico ameaça a vida de espécies marinhas na costa brasileira. O repórter Canção Nova está só no comecinho. Como em todos os anos, durante o tempo da Quaresma, a igreja no Brasil também vive a campanha da fraternidade. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou a campanha deste ano na quarta-feira de cinzas. A campanha da fraternidade deste ano é dedicada à superação da violência. Nós queremos dizer um não à violência nas redes sociais, nas ruas, nos diversos ambientes. Por isso, é preciso que esse não seja traduzido em atitudes pessoais, mas também nós precisamos, sim, do poder público que nos ajude a superar as causas da violência. Representantes do Poder Legislativo e do Judiciário participaram da cerimônia de lançamento da campanha. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que a campanha da fraternidade vai ser um importante espaço para que a igreja e o poder público possam articular medidas para a construção de uma nova e pacífica casa no Brasil. Seja, portanto, e eu tenho certeza que será, a campanha da fraternidade, mais um importante espaço e tempo que a igreja abre, a CNBB abre, para pensarmos e agirmos, todos os cidadãos, segundo valores de razão e sentimento de humanidade e de respeito à dignidade do outro, com o outro e pelo outro. O Papa Francisco enviou uma mensagem para animar os fiéis brasileiros durante a Quaresma e a campanha da fraternidade. O Santo Padre disse em seu texto que a paz é construída no dia a dia, com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho e nas relações com a natureza. A campanha da fraternidade deste ano não trata do combate à violência, e sim da superação, construindo uma cultura de paz, reconciliação e justiça. O reconhecimento do outro diferente, né, como um igual. É um dos caminhos para a superação da violência. Os números mostram que o Brasil responde por quase 13% dos assassinatos de todo o mundo. Mas, além da violência física, a igreja também convida todos os fiéis para uma reflexão sobre outros tipos de violência, como a corrupção. Até o Carnaval mostrou, né? O pessoal nos enredos mostrou a questão da violência, quanto à corrupção, quanto às chamadas reformas, sem ouvir o povo, sem ouvir a população, sem ouvir os aposentados, é simplesmente de cima para baixo em vista do mercado. Quer dizer, de repente, um grupo de pessoas se acha no dever moral de salvar o Brasil. E eu duvido um pouco, inclusive, que tenha moral para isso. O tempo de preparação para celebrar a ressurreição de Cristo começou. A espera do período litúrgico mais importante da igreja é vivida também com a prática do jejum. Como tudo que é solene, importante, a Quaresma merece abertura especial. A quarta-feira de cinzas é o auxílio do cristão para viver melhor esse tempo. Uma ajuda através do pó abençoado, sinal da liberdade do homem diante do pecado e da certeza de uma nova vida. Lembra-te que és pó. Isso é tão importante, não é? Para a gente não ter vaidade, para a gente ter consciência da realidade do fim de nossa vida, mas nós não ficaremos nas cinzas, nós ressuscitaremos. A preparação para a ressurreição de Cristo deve ser vivida sob alguns princípios. Um deles é o jejum. Então a nossa igreja, quando ela prescreve o jejum, ela está ajudando a nossa saúde, ela está ajudando a nossa espiritualidade, está ajudando a caridade. Porque aquilo que eu iria consumir pelo jejum, eu posso repartir com meus irmãos. A abstinência ou jejum da igreja é o tipo mais comum, quando uma das refeições, almoço ou jantar, é substituída por um lanche simples. O segundo tipo define pão como única refeição e água como única bebida durante o dia. Há também o jejum à base de líquidos, sem a ingestão de nenhum alimento sólido.
e o chamado jejum completo, quando não há refeição, apenas água. O jejum da igreja é sempre vivenciado nessa família. O gesto fortalece a fé durante a Quaresma, transforma o coração para a Semana Santa. Eu chego assim flutuando, eu entendo melhor, os textos bíblicos crescem na minha frente. É milagroso, sabia? É milagroso. O cristão também é chamado a viver essa experiência pelas atitudes. O jejum da língua é o silêncio. Vamos jejuar um pouquinho os nossos olhos. E a gente jejuar também nossos pensamentos quando a gente julga as pessoas. Quando o homem jejua, abre mão de algo para se tornar mais sensível às razões espirituais. Nesses 20 anos jejuando, Cláudia percebeu o quanto a oração é essencial para que não seja um tempo de sacrifício, mas de verdadeira comunhão e profunda amizade com Deus. Eu estou deixando de fazer uma refeição, mas este momento eu preciso estar falando com o Senhor. Então, eu vou agradecendo e nisso eu coloco ou um irmão, uma situação, ou a mim. A movimentação de turistas e peregrinos na Terra Santa só tem crescido nos últimos anos. E a rede hoteleira se esforça para acolher as pessoas da melhor forma possível. Localizada no bairro Sírio de Belém, uma pousada foi eleita pelos próprios turistas como uma das melhores do Oriente Médio. Belém é um dos principais destinos dos peregrinos que vêm à Terra Santa, afinal é aqui que se encontra a Basílica da Natividade, que assinala o lugar onde o Salvador nasceu. É nessa cidade que se encontra a Rocha El Sirian. A pousada, que fica no bairro Sírio, foi eleita pelos próprios turistas como uma das 3 melhores do Oriente Médio, de acordo com o site TripAdvisor. As categorias levadas em consideração foram múltiplas, como conforto, funcionários, recepção, serviço e restaurante. A Prefeitura de Belém, com o auxílio do governo italiano e do Centro de Conservação do Patrimônio, renovou este bairro há 3 anos para que fosse preservada sua estrutura arquitetônica. No local onde, por um período, muitas casas foram abandonadas, a pousada é sinal de vida e esperança. Temos uma obrigação moral para com a comunidade palestina. Valorizamos os produtos feitos em Belém, contratamos jovens locais para trabalhar aqui. Oferecemos a todos amor pelo lugar e amor por Belém. É isso o que queremos oferecer aos turistas. On est arrivé de nuit, c'était très joli. Chegamos aqui esta noite. O serviço é mesmo muito bom e fomos acolhidos calorosamente. Ficamos surpresos com o lugar, admirados com o antigo design arquitetônico. Encontramos aqui produtos palestinos típicos e estamos verdadeiramente satisfeitos. On est très content pour nous. Um grupo de colaboradores da Santa Sé, conduzidos por Dom Piero Marini, foi peregrinar na Terra Santa. A intenção era de retornar às fontes da fé. Dentro do fluxo de peregrinos aos santuários, encontramos um grupo de colaboradores da Santa Sé, conduzidos por Dom Piero Marini, que tem uma longa e especial relação com a Terra Santa. Desde que eu era mestre das celebrações, sempre organizei viagens para redescobrir nossa fé. Às vezes é necessário voltar às fontes da fé. Toda vez que você vem para a terra do Senhor, você descobre algo novo. Tudo fala aqui. Cada peregrino traz sua história de vida e, a partir dela, ele também faz uma experiência com a Terra Santa. Eu associo estar aqui com as celebrações. Nós, durante o ano litúrgico, celebramos os mistérios da vida de Cristo, os mistérios que se realizam nesses lugares. E é lindo rever estes célebres mistérios nos lugares onde aconteceram.
Outro aspecto que chama a atenção é a diversidade de formas e expressões. Gostaria de enfatizar o ecumenismo que é vivido aqui, a presença de tantos povos e de tantas pessoas que acreditam em Cristo e de diferentes modos. Para mim, é uma alegria real que também me dá segurança. Dom Piero Marini foi mestre das celebrações litúrgicas papais de 1987 a 2007. Foram 18 anos ao lado do Papa João Paulo II. E há vários momentos inesquecíveis, em particular a peregrinação à Terra Santa no grande jubileu do ano 2000. Uma das memórias mais bonitas foi a da missa celebrada no cenáculo. Recordo também no gesto que fez João Paulo II quando colocou seu bilhete de oração no Muro das Lamentações. Lembro-me ainda da celebração em Belém, na praça, com uma grande participação de pessoas. Essas são as memórias que me vêm à mente agora. Foi uma jornada verdadeiramente rica e importante também para a minha vida de fé, que me ensinou muito. Eu certamente retornarei. Certamente retornarò. Depois do intervalo, vamos falar de lei anticorrupção e seus benefícios. É a história de quem teve que se reinventar na profissão para manter as contas em dia. O repórter Canção Nova volta já já. Há 4 anos, o Brasil deu um passo importante no combate à corrupção com a criação das leis de anticorrupção e das organizações criminosas. O resultado é que grandes empresários e políticos foram penalizados por atos de corrupção. Quando o povo foi às ruas em 2013 contra os famosos 20 centavos de aumento no transporte público, muita gente nem tinha ideia do que era uma delação premiada ou grandes acordos com a justiça que permitissem enquadrar figurões da política e do mundo empresarial por atos de corrupção. Foi no calor dos protestos de 2013 que nasceu a Lei Anticorrupção e a Lei da Organização Criminosa. As duas permitiram a colaboração premiada e os acordos de leniência. Foram justamente as leis que possibilitaram que houvesse uma modificação no entendimento justamente dos empresários, que fizesse com que eles entendessem que a partir daquele momento eles poderiam colaborar com as autoridades, seja na forma da pessoa jurídica que eles dirigiam, seja na forma das pessoas físicas, compostas por eles mesmos, fazendo acordos em troca de benefícios, tanto para a pessoa física, como reduções de pena, como para a pessoa jurídica, também reduções de penalidade, em contrapartida a esses benefícios, que eles efetivamente falassem a verdade, que eles efetivamente fossem às autoridades e entregassem provas dos crimes de corrupção que estavam sendo cometidos no país naquele momento. Ao longo de 4 anos, segundo a Controladoria Geral da União, foram gerados 183 processos contra grupos ou empresas por ações ilícitas. 30 empresas já sofreram penalidades. Com a legislação mais rigorosa, as empresas foram obrigadas a tornar mais transparente essa relação com o poder público. E isso requer investimento em políticas de controle interno e externo. No caso da Odebrecht, por exemplo, que foi fortemente atingida pelas investigações, a verba destinada em ações que previnem e combatem a corrupção triplicou nos últimos anos. Após a prisão de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, a empresa investiu 24 milhões em 2016. No ano passado, foram destinados 64 milhões de reais com a finalidade de evitar, detectar e tratar qualquer tipo de desvio, o chamado compliance. Se você pegar justamente todos os valores que foram pagos, todos os bens que foram arrestados, sequestrados durante essas operações e somar, o montante desse valor, os valores que as autoridades conseguiram obter com acordos, com sequestros, arrestos, apreensões, é muito maior do que teria custado para todas essas empresas terem bons programas de compliance há alguns anos. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito em várias regiões do Brasil mostra que o combate à corrupção deve ser prioridade máxima do próximo presidente do país.
As eleições só acontecem em outubro, mas o eleitor já tem na cabeça quais deveriam ser as prioridades do próximo governante. Seria, eu acho, corrupção. Segurança. Educação e trabalho também. Educação e saúde. Se houver educação, não tem corrupção. Só ocorre porque é permitido em função da falta de instrução. Cada um tem lá suas prioridades, mas quando se pensa no coletivo, os itens apontados pelas pessoas que entrevistamos revelam o que boa parte dos brasileiros gostaria de ver na gestão do futuro presidente do país, segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O combate à corrupção, por exemplo, é a medida mais urgente e necessária para metade da população. O SPC ouviu 680 pessoas em todo o país. Para 47% dos entrevistados, o tema corrupção deveria ser a prioridade número 1 na agenda do próximo governante. Na sequência, aparecem a saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. Se continuarmos tendo corrupção, nós não teremos recursos ou não serão utilizados os recursos na saúde, na educação, nas questões básicas das necessidades da população. No mesmo levantamento, 63% dos entrevistados afirmam que jamais votariam em candidatos envolvidos em escândalos de corrupção. Por outro lado, há uma parcela de 47% que não está nem aí para as eleições deste ano. E 26% estão otimistas e já estão avaliando os possíveis candidatos. Normalmente, nós deixamos para escolher os nossos candidatos às vésperas das eleições. Eu entendo que é o momento de pensar nas eleições e ir pensando nos possíveis candidatos e saber quais são as prioridades que nós devemos eleger na escolha dos candidatos. Qual é aquilo que é importante para as nossas vidas, para o país, para podermos definir os candidatos. Os brasileiros começaram 2018 com mais confiança. Pelo menos foi o que mostrou um estudo da Confederação Nacional da Indústria. A melhora está ligada à inflação, desemprego e renda pessoal. O PIB voltou a crescer, a inflação foi controlada. E para o povo, qual a expectativa em relação a 2018? Subiu 24% aí o crescimento na área de transporte de carros, né? Automóveis. Isso é uma alavanca, representatividade do carro na economia sinaliza que a gente está avançando. A gente precisa avançar moralmente. Primeiro dessa questão de ter eleição esse ano. Então a expectativa do brasileiro é que, tipo assim, com essa mudança de governantes, o país possa melhorar. Em relação ao emprego, com certeza, tá? Eu acho que esse ano vamos estar na torcida para melhorar. Passados 2 últimos anos, onde o brasileiro enfrentou um cenário de juros altos e a maior recessão da história, pode-se dizer que houve um aumento da confiança. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, o INEC, Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, alcançou 102,9 pontos em janeiro, ou seja, aumentou 2,4% em comparação a dezembro do ano passado. Nós precisamos de mais segurança, mais estabilidade para que os empresários invistam, as pessoas possam comprar com mais tranquilidade, sem risco de perder o emprego. Para a Áurea, o aumento da expectativa do consumo traz para os comerciantes a esperança de um 2018 diferente. A situação econômica estava muito difícil, a gente viveu períodos aí de muita dificuldade. Quem não conseguiu acabou fechando as portas. A gente acredita e confia que da agora para frente as coisas podem mudar e mudar para melhor. Diante do olhar positivo da população, qual seria a palavra certa para o brasileiro administrar esse momento sem se endividar? Prudência. Então, se o seu horizonte de futuro está melhorando, você quer, por exemplo, continuar aquela reforma na casa e tal, estude, compare, faça pesquisas e, caso você sinta essa segurança, invista, né? Porque o investimento é que é a construção do futuro. E no ano passado, o brasileiro sentiu o reflexo da crise econômica, principalmente com o desemprego. E como as necessidades básicas não cessam, é preciso reinventar a forma de pagar as contas no final do mês. Pesquisa do IBGE confirma essa realidade. Carlos Antônio trabalha no centro de Belo Horizonte.
e fala o quanto tem sido difícil conseguir um emprego de carteira assinada. Ali no Cine mesmo, ali quando eles anunciam ali 10 vagas, ele consegue chegar lá, tem 3.000 pessoas, 1.000 pessoas. Tenho 16 anos de carteira assinada, tenho um 2º grau completo, só que a situação foi ficando difícil, as contas apertadas, as contas só chegando, eu não tinha como pagar, tive que montar meu próprio negócio. Assim como Carlos, muitos brasileiros têm buscado uma saída em meio ao desemprego. O número só aumenta. Em 2017, a quantidade de trabalhadores sem carteira assinada cresceu 5,7% em comparação ao ano anterior. Já são 598 mil trabalhadores a mais na informalidade. A pesquisa divulgada ontem pelo IBGE traz outro dado alarmante. A taxa média de desemprego subiu em 2017 e se tornou a maior desde 2012. Isso acompanhou, na verdade, a situação econômica, né? Foi um período em que a economia, houve uma queda, né, da atividade econômica. Então, assim, o mercado de trabalho ele acompanhou isso. Apesar do número de desocupação ser o maior da série histórica, há uma boa notícia. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no 4º trimestre de 2017, o número de pessoas ocupadas aumentou. Mas a gente observa que isso ocorreu sobretudo por um aumento da informalidade, por exemplo, um aumento do número de empregados sem carteira assinada, né? E também um aumento do número de pessoas trabalhando por conta própria. O crescimento da ocupação tem andado junto com as vagas informais. Não é à toa que o comércio está no topo dos setores ocupados, com 2,1%. Em seguida, vem os serviços domésticos, com 3,3%, e indústria, com 4,6%. São setores em que tem um certo espaço para a informalidade, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalham como vendedores ambulantes ou prestando serviços, mas sem contribuir para a Previdência. E nas ruas do centro, o cenário é este: o pipoqueiro, o vendedor, todos buscando seu lugar ao sol. É o brasileiro que se reinventa em meio à crise, onde os seus dons são aflorados. Se você botar uma mercadoria ali, o pessoal vai pedindo, você vai analisando, você vai comprar mercadoria e assim vai. Desde 1995, pessoas com alguns tipos de deficiência podem ser isentas de impostos na hora de comprar um carro. Um novo sistema criado pela Receita Federal quer agilizar esse processo que demora mais de 2 meses para ser concluído. Desde 2000, antes de comprar um carro, Padre Rogério procura a Receita Federal para pedir a isenção de alguns impostos na hora de adquirir um veículo novo. Isso porque ele tem uma deficiência física, consequência da paralisia infantil que teve quando tinha apenas 1 ano de idade. Só que conseguir essa isenção sempre deu muito trabalho. No meu caso, leva 3 meses, né, dependendo lá da Receita, porque são 2 órgãos independentes, né, a União Federal e o Estadual. Então, eu não me importo, não. Mas é preciso de ter uma certa agilidade em alguns aspectos. Tem direito a esse benefício pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas. Para agilizar o acesso à isenção, a Receita Federal anunciou recentemente uma novidade na forma de solicitar o benefício. A pessoa com deficiência que quiser solicitar a isenção de imposto para a compra de um carro não precisa mais ir a uma unidade da Receita Federal. Agora todo o processo é feito pela internet. Lá ele faz o seu pedido de forma totalmente eletrônica. Basta digitar o seu CPF, que já recupera os seus dados cadastrais que tem no banco de dados da Receita. Da mesma forma, esse laudo médico, porque a gente está falando de um grupo de pessoas que tem que trazer um comprovante em relação à sua situação, que dá direito à isenção. Esses médicos hoje já podem inserir esse laudo nesse mesmo sistema. Com esta mudança, a expectativa é que o tempo para conseguir o benefício diminua. Antes demorava cerca de 100 dias. Agora os pedidos podem ser liberados em até 72 horas. Se esse beneficiado da isenção tiver uma deficiência definitiva, a Receita já tem esse dado no seu sistema, porque essa isenção ela pode ser solicitada a cada 2 anos. Então, numa segunda, numa terceira vez que essa pessoa vier, digitou o CPF, não tem nenhuma pendência, já tem aquela informação de que ele tem esse direito, possivelmente
a concessão será de uma forma imediata. Acostumado com a demora do processo, Padre Rogério vê esse prazo com desconfiança. Eu acho fantasioso isso. Seria interessante. Se é mesmo, 72 horas é meio complicado. A Receita Federal, por sua vez, garante que com o novo sistema a agilidade é possível se a pessoa seguir todas as orientações que estão no site do órgão. Então, se a pessoa tiver muita dúvida, ele comparece a uma unidade de atendimento que ele vai ser melhor orientado. Mas, insisto, antes verifique a informação lá, porque ela está muito clara e a pessoa, a rigor, nem precisa comparecer à unidade da Receita. 2018 é o ano de eleições, de repensar a política e como nos comportamos com as ações dos parlamentares no Congresso Nacional. A doutrina social da Igreja prevê a participação do leigo na política. Por isso, quem visita a Aparecida é convidado a refletir a importância do voto e, quem sabe, mudar os rumos da política nos próximos anos. 2018 é ano eleitoral. E a Igreja Católica está empenhada em auxiliar os fiéis a pensar a política e a valorizar os critérios para a escolha de um bom candidato. Por isso, o Santuário Nacional de Aparecida lançou o projeto Eu Sou o Brasil Ético. Nós não estamos falando em primeira mão de política partidária, que também é essencial e importantíssima, porque é a prática. Mas nós aqui estamos falando dos princípios, do jeito de fazer política. Estamos olhando para a vida do povo e não tem outro nome do que esse. A proposta é uma extensão do Jubileu de Aparecida, comemorado no ano passado. Neste sentido, o reitor do santuário, Padre João Batista, afirmou que o povo de Nossa Senhora deve tomar a frente da política no Brasil. Claro que a escolha vai ser de cada devoto, de cada cidadão, porque nós não podemos assumir o lugar da pessoa. Tem que ser um processo pessoal, de conversão e também de convencimento. Os principais pontos prevêem reforçar a confiança do povo na política, mas também reconstruí-la. Para Dom Orlando, o brasileiro precisa voltar a acreditar no voto. Que a gente prepare pessoas boas, honestas, dignas, com competência, com eficiência e com transparência. Esta é a vocação do político. A partir desta proposta, o dia 12 de cada mês deste ano ganhará novo significado e importância. Em cada mês nós teremos uma motivação especial para rezar. E vamos convocar o povo para rezarmos pelo nosso país. Se em 2018 o Santuário Nacional está focado em conscientizar os fiéis a respeito das eleições, 2017 foi o ano jubilar, com recorde de público na Casa da Mãe. Quase 13 milhões de pessoas passaram por aqui, 1.300.000 a mais do que em 2016. Os 3 meses com maior fluxo de peregrinos foram outubro, novembro e dezembro. Chegamos assim ao final de 2017, para usar uma expressão muito popular, com a alma lavada. Alegres pela festa, alegres pela aceitação do jubileu e também muito contentes. Com o novo projeto, a expectativa é que em 2018 os milhões de fiéis que devem visitar Aparecida também desempenhem de forma concreta e coerente seu papel de cidadão nas urnas eleitorais. Este projeto ele também está fundamentado na CNBB, está fundamentado no Papa Francisco, que convida os leigos e convida todos nós cristãos a não abdicarmos desta missão. A vida é feita de ciclos e sempre o que não dá certo indica que um novo rumo ou novas possibilidades precisam ser pensadas. O fato é que estamos sempre mudando. O desafio de se reinventar é um mistério que o ser humano se empenha em desvendar. No mundo da modernidade, a sociedade assiste à inovação se superar. Nunca se viu tanta tecnologia. O homem que se movimenta para acompanhar não tem o mesmo resultado quando se trata de modificar a si mesmo. Reinventar, transformar o cotidiano, sair da rotina, são desafios presentes na vida de muita gente por aí. Gente pega de surpresa pelas circunstâncias da vida. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de cuidar de pessoas.
Tudo parecia bom, até a demissão acontecer. Doeu, eu me senti sem chão, eu me permiti viver esse luto para poder sair mais forte depois. Não sabia, mas a força já estava em casa, na cozinha. No momento mais difícil, a gastronomia não era mais um hobby. Virou oportunidade para dar a volta por cima. Me vi confeiteira e atendendo várias encomendas, e graças a Deus, ganhando até mais. Reinventar-se em um tempo de mudanças acaba se tornando uma necessidade. Nem sempre significa largar tudo. Um processo que acontece aos poucos, com planejamento, tem até mais chances de dar certo. Só que toda transformação depende de um fator muito importante: o de encarar a si mesmo, deixar o medo de lado e fazer a coragem falar mais alto. O que eu gosto? O que está me deixando infeliz? O que está ao meu alcance para eu mudar agora? Porque as respostas estão sempre dentro de mim. Então, se eu consigo saber quem eu sou, eu consigo me reinventar. No começo, não havia coragem suficiente para deixar a vida confortável de executiva. Areta definia o trabalho como tudo o que tinha. Mas as 15 horas dedicadas a ele por dia se tornaram um peso grande. Não estava dando mais atenção para as pessoas da minha vida. Meus pais, marido, sogro, estava todo mundo de lado. A perda repentina de um amigo fez repensar tudo o que conquistou. Era hora de desacelerar, começando por uma nova rotina de trabalho em casa. Aos poucos, já pôde ver os resultados. Eu tenho uma rotina que eu estabeleci para eu entender que assim, é hora de trabalhar, agora é hora do descanso, mas eu consigo ser muito mais produtiva. E eu também comecei a estabelecer limites de quantas horas por dia eu vou trabalhar e de sempre me perguntar o que é prioridade. Mesmo que as situações pareçam difíceis, os exemplos de superação estão aí para provar que é possível. Com certeza, no final das contas, você consegue chegar onde você queria, desde que você dê o primeiro passo. O que são os obstáculos perto dos motivos para ser feliz? Não desista de sonhar. Sonhar é muito bom e os sonhos podem acontecer. No próximo bloco, vamos falar de valores da família. Você vai ver também que o plástico ameaça a vida de espécies marinhas na costa brasileira. A gente volta em instantes. No mês de janeiro, acompanhamos o caso dos pais que mantiveram 13 filhos em cativeiro nos Estados Unidos. O assunto repercutiu no Brasil e levantou a questão da valorização e respeito dos pais com os filhos. O sonho do casal era ter uma família grande. Era um sonho tanto meu e ela também nunca deu objeção, nada. Ela sempre quis também, sempre acompanhou esse pensamento meu. Tanto que nós casamos dia 19 de março, dia de São José, e o Davi nasceu em dezembro. No coração dos pais, Davi, Sara e Levi são a alegria multiplicada por 3. Muita bênção, né? Quanto mais filho, mais bênção. Tudo multiplicado, né? A experiência de maternidade e paternidade para Fabiana e Reginaldo aconteceu de outra forma. Durante 6 anos, nós tentamos os filhos biológicos e nesse tempo não aconteceu. Eu vi uma família que não tinha filhos e eles optaram por adotar 4 crianças. E aquilo ali mexeu muito comigo. E aí, daquele dia em diante, eu falei, Reginaldo, se nós não tivermos nossos filhos biológicos, nós vamos ter os nossos filhos do coração. A ligação dos pais com os 4 irmãos adotados é um laço de alma. Eles preencheram os frutos da nossa família, da nossa casa. Biológicos ou gerados no coração, os filhos são a grande realização da união entre o homem e a mulher. Uma relação sagrada, um vínculo eterno de amor. Porque a gente tem a ideia de que quem tem um filho vai querer se cuidar mais, vai estar mais atento às coisas que estão acontecendo, vai ter uma atenção diferenciada em relação ao futuro, vai se programar, vai se preparar para esse futuro, para trazer para os filhos o que um dia talvez não tiveram, ou então trazer para os filhos o melhor de si. Isso é muito saudável para a relação do casal. Cada vida gerada tem um valor incomparável,
O Catecismo da Igreja Católica diz que os pais, os primeiros responsáveis, devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. E respeito colocado em prática gera frutos. Quando a gente vai na casa dos meus pais, eles benção avô, sabe? Primeiro eu imagino que seria o respeito para os mais velhos. Antes de dormir, eles rezam. O que era necessário para a harmonia no convívio a dois é a exigência no triângulo amoroso pai, mãe e filho. A vida muda e um lar saudável pode se estruturar nas pequenas atitudes, como um tempo a mais nas brincadeiras com as crianças e principalmente nos valores que elas recebem. Que o pai, mais do que pai, perceba o filho como um amigo, como alguém que está do lado dessa família e vai se desenvolver junto com essa família. Então, como pai, a gente tem que proporcionar bases, né, para que esse filho, que essa filha consigam se desenvolver com autonomia. Essa troca de afeto tem mais recompensas que quaisquer outros valores. Um motivo a mais para fazer a vida ser sinônimo de felicidade. Quando crianças, somos cuidados por nossos pais ou algum responsável. Mas e quando nossos adultos envelhecem? O que fazer? Para muitos, a alternativa é morar com os filhos, um gesto de amor e gratidão. Os anos passam para todos. Se um dia fomos cuidados, em outro nós cuidamos. Assim aconteceu nesta família. O casal viu a necessidade de trazer a dona Rosalina para fazer parte da casa há 20 anos. Está longe dela, ela adoecer, porque ela não tem marido, o esposo já faleceu, né, o meu pai. Então eu ficava muito preocupada de estar longe dela. A família é do Piauí, mas mora no interior de São Paulo desde 2011. A chegada da dona Rosalina trouxe junto mudanças na rotina da casa. Quando os meninos eram mais criança, ela queria educar na maneira dela, né? A gente não podia falar nada, que ela protegia, né? Inserir idosos na realidade familiar demanda a análise de uma série de fatores, a começar pela necessidade de tirar a pessoa de seu lugar de origem. A psicóloga explica. O idoso nunca deveria sair da casa dele, porque lá ele construiu um vínculo, o ambiente dele, o habitat dele, ele sabe aquele contexto todo é dele. Quando não há outra alternativa, é preciso preparar o ambiente para receber a pessoa idosa. Esta geriatra dá algumas dicas. Por exemplo, piso antiderrapante, principalmente nas áreas molhadas, né? Barras de apoio em corredores longos, barras de apoio também ao lado do vaso sanitário e no box, né? Onde o idoso vai se banhar. Iluminação é outra coisa extremamente importante. Outra questão é quanto à relação que a família terá com o acolhido e a forma de como conduzir o dia a dia. O que é interessante é essa participação. O que a gente faz, ele faz também. O que a gente pensa, ele pensa também. O que a gente gosta, ele gosta também. Entendeu? Não é porque é uma criança. Não é. É uma criança experiente. Uma sabedoria que a gente nem tem. A vida de um idoso é uma dádiva, mas quando eles contam com a ajuda de alguém, os benefícios são incontáveis, tanto para eles quanto para quem ajuda. Assim, os anos passam de forma suave, de forma leve, sem o peso da idade. Quem está recebendo precisa o quê? Precisa ter coração muito aberto, não é só receber pela necessidade. Se for com braveza e não for com o coração aberto, não dá certo. Para quem fez a experiência, a constatação é de que vale a pena. A gente tem que respeitar cada um, porque cada um tem um jeitinho, né? De agir, de falar. E a gente tem que ter misericórdia, tem que ter doação, né? Compreensão. É um conjunto, né? Pesquisadores australianos querem aumentar a adolescência até os 24 anos. Segundo eles, os compromissos da vida adulta são cada vez mais adiados. Mas será que esta alteração é realmente o melhor caminho? A adolescência é a idade da transição, de amizades sinceras, quando grupos demarcam perfis, uma época de estilos extravagantes, de questionamentos. É o tempo do
São muitas dúvidas. Tem umas meninas na nossa sala que é super focadas, já sabem o que quer fazer. E tem a gente que tá meio perdida, não tá tudo perdida. Esse período de amadurecimento vai até os 19 anos. Mas um grupo de pesquisadores australianos propõe estender a adolescência até os 24. Isto porque, segundo eles, os compromissos da vida adulta estão sendo cada vez mais adiados. E aí tem 2 pontos de vista importantes que a gente tem que pensar. A gente está dando mais tempo para eles amadurecerem ou estamos dando mais tempo para eles ficarem infantilizados? Nas ruas, a proposta divide opiniões. Os adolescentes estão muito imaturos. Eles precisam de mais tempo, de mais ninho para poder amadurecer. Adolescente, para mim, assim, até os 16, 17, depois passou os 18, 19, já viram uma pessoa adulta. Os efeitos dessa mudança podem ser observados em diversos ambientes da sociedade. Para este sociólogo, família e mercado de trabalho são os mais influenciados. 150 anos atrás, um garoto de 16, 17 anos, ele já era um homem. Hoje, ele não tem condição disso. Ele vai assumir, de fato, a sua própria vida com 28, 29, 30 e ainda aqueles que aos 40 estão morando com os pais, estão em crise, estão repensando a vida, repensando a própria relação de autonomia, de independência, não tem essa autonomia. Um dos motivos para os jovens adiarem os projetos que são próprios da fase adulta está aqui na sala de aula. É que eles estão optando por estudar por mais tempo, não só até a faculdade. Com isso, acabam ficando mais na casa dos pais e prolongando assim a dependência da própria família. A gente está tendo profissionais cada vez mais capacitados, só que estamos tendo adultos cada vez mais incapacitados emocionalmente. Para a psicóloga, esta geração, chamada de geração floco de neve, não aprendeu a lidar com a frustração, é fragilizada e enfraquecida, mas há como reverter a situação. Se a gente conseguir juntar aquilo que seria as práticas e exigências de uma vida adulta, na medida que eles forem dando conta. O lixo se tornou um dos principais problemas dos oceanos. O plástico sozinho é responsável pela morte de milhares de tartarugas todo ano. Em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, o projeto Tamar realiza um importante trabalho de conscientização para tentar preservar a espécie. Elas encantam crianças e adultos. E se forem raras, então, a atenção é só delas. Mas não precisa ser albina para desaparecer num futuro próximo. As 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas na costa brasileira estão ameaçadas de extinção. O grande vilão mesmo é a sacolinha plástica, né? É o saquinho do supermercado, a embalagem de alimentos. O plástico levará mais de 400 anos para desaparecer. Já o canudo, quem diria, ficará para sempre entre nós. É assim que você imagina o fundo do mar? E se eu te perguntar se você já comeu plástico? Parece absurdo, né? Mas as tartarugas comem e muito, porque na verdade o fundo do mar está ficando assim, completamente cheio de lixo. Por ano, estima-se que de 4 a 12 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos. E esse espaço temático busca conscientizar para garantir a sobrevivência dessas gigantes do mar. Todo esse plástico foi comido por uma única tartaruga. Uma tartaruga de 3 quilos, que ela tinha um pouquinho mais do que essa bandeja, o tamanho dela, pequenininha, né? Uma tartaruga bem jovem. O lixômetro do projeto Tamar foi criado para mostrar a quantidade de plástico encontrada por ano dentro das tartarugas que morrem na unidade do litoral norte paulista. Essa mesa lotada é só de 2017. Totalmente pressionado com a quantidade de lixo que o pessoal joga na praia e acaba refletindo no ecossistema. As tartarugas confundem o plástico com o alimento, pensam que é água viva. À medida que ela come plástico, ela tem uma sensação de que ela está nutrida. Ela tende a ficar mais fraca. Quando ela morre, tartaruga, se decompõe. Os animais decompositores vão se alimentar da tartaruga, mas o plástico que matou a tartaruga não vai se decompor.
E dentro de alguns dias ele vai estar de novo solto no mar, disponível para ser comido por outra tartaruga. As que conseguem chegar nas praias estão muito doentes. Poucas conseguem se recuperar. Em torno de 200 animais por ano a gente recebe aqui e a taxa de devolver para o mar está em torno de 10%. Os números sensibilizam, mas o lixo continua esquecido na praia. E a culpa não é só dos turistas. O lixo doméstico também acaba no fundo do mar. Depois que os turistas vão embora, a gente vê bastante, muito lixo mesmo. Saquinho, papelzinho, lata, muita lata de bebida. O resultado é de doer o coração, ao ver o sofrimento dessa tartaruga que teve um canudo retirado do nariz. O vídeo que chocou o mundo foi gravado em 2015 na Costa Rica. De lá para cá, pouca coisa mudou. O lixo continua indo parar na imensidão azul, que parece pequena diante da falta de conscientização. Mas se depender da pequena Cecília, as tartarugas vão existir para sempre. Não pode jogar lixo? Por quê? Porque senão ela morre. Só o cuidado e a preservação do meio ambiente podem mudar o curso de histórias como essa. E para isso é preciso decisão, gente. E assim nós encerramos o Repórter Canção Nova de hoje. Um ótimo final de noite a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Boa noite, excelente e abençoada semana a todos e até o próximo programa, pessoal.